Olá, tudo bem? Como é que você está? A gente vai falar de saúde, é sempre bom a gente falar dessa saúde para cuidar da gente, de quem a gente gosta também. Hoje a gente vai falar de uma doença que atinge 33% da população com mais de 85 anos, é o Alzheimer. Vamos entender mais sobre isso? Quem vai falar com a gente é o doutor que já está na tela. Tudo bem, doutor? Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigada por nos atender a esse convite tão especial, viu? Eu que agradeço. Doutor, a gente fala do Alzheimer, a Hum, gente logo pensa em esquecimento. É isso mesmo ou tem uma diferença entre esquecimento e essa doença? tá. Então, assim, primeiro, a doença de Alzheimer, as principais características, né, são esse declínio cognitivo, né, esse prejuízo da cognição, mas não necessariamente apenas da memória, né? Então, vale frisar que a doença de Alzheimer, na maioria dos casos, a memória recente é o primeiro sintoma, né, essa dificuldade de lembrar de fatos recentes, mas o paciente com doença de Alzheimer apresenta outros sintomas, né? Pode apresentar desorientação topográfica, como, por exemplo, se perder ao sair de casa. O paciente ele pode apresentar dificuldades de se planejar, de se organizar, né? Dificuldade de linguagem, por exemplo, dificuldade para encontrar palavras, de se expressar de Até forma para formar adequada. frases fica mais difícil, né, doutor? Exatamente. Agora, doutor, a gente falou que é uma doença que vai atingindo mais a velhice. A partir de que idade? Eu falei 33% com mais de 85 anos, mas ela começa a se prevalecer a partir de qual idade? A doença de Alzheimer é uma doença muito associada ao envelhecimento, mas ela não é exclusiva apenas das pessoas idosas, né? Sabemos que existem pessoas com doença de Alzheimer que podem se iniciar antes dos 65 anos, que a gente fala de doença de Alzheimer de início pré-senil, né? Essas pessoas que têm o início pré-senil, normalmente por volta dos 50 anos, essas pessoas, elas costumam ter, inclusive, ter uma doença mais agressiva, de evolução mais rápida, né? Já no início senil, ou seja, a partir dos 65 anos, a doença de Alzheimer tem aquela evolução progressiva de forma que o paciente vai perdendo as suas capacidades mentais e sua autonomia, né? É interessante que a doença de Alzheimer ela aumenta exponencialmente com o envelhecimento, né? Então, assim, o início pré-senil acontece, mas não é tão frequente. Já na população muito idosa, como você citou, acima de 80 anos, né, é muito alta a prevalência, né? Então, a gente sabe que o envelhecimento é o principal fator de risco para a doença de Alzheimer. Doutor, já se sabe o que desencadeia essa doença? Bem, a doença de Alzheimer é uma doença a causa, o pontapé inicial é um acúmulo de uma proteína, que a gente chama de peptídeo beta-amiloide. Essa proteína, normalmente, ela é produzida pelo nosso cérebro, mas ela é depurada, ela é jogada fora, né? No paciente com doença de Alzheimer, não se sabe bem a causa, ela começa a se acumular. E esse acúmulo ele é tóxico para o neurônio, para a célula do sistema nervoso. E aí isso inicia o processo de neurodegeneração. A pergunta é por que essas pessoas deixam de depurar, né? Deixam de jogar fora esse excesso de proteína amiloide? Isso não se sabe, né? A gente sabe que existem vários genes que podem estar associados, mas nenhum deles são determinantes para esse acúmulo, né? Então, é uma série de fatores genéticos e biológicos que levam a esse acúmulo. É porque nem Vale todo salientar paciente vai que, ter Alzheimer, né, doutor? Ele pode chegar aos 90 anos ou até mais, bem lúcido, né? exatamente, e sabe que cerca de 20 a 40% das pessoas acima dos 80 anos normais, ou seja, sem demência, sem doença de Alzheimer, eles acumulam essa proteína, né? Não se sabe se essa pessoa com 80 anos que começa a acumular proteínas, se ela chegar aos 100, ela vai ter doença de Alzheimer. É provável que sim, né? Mas se você pegar na faixa etária dos 80 anos, cerca de 20 a 40% tem essa proteína aumentada e não tem a doença de Alzheimer, né? Então, só a proteína não é suficiente para ter a doença. Ela é o pontapé inicial.
Já acende um alerta, né? Em falar em alerta, o senhor falou de alguns sintomas. Existe algum que a família ou o próprio paciente tem que ter mesmo assim despertar para essa doença e procurar ajuda médica? Alguma coisa? O senhor falou de perder noção de espaço, alguns sintomas também, o esquecimento de memórias recentes. Tem algo que chame bastante atenção e que ele deve procurar ajuda? A maioria dos pacientes e das famílias, eles procuram o médico, o neurologista, psiquiatra, geriatra, quando começa a ter prejuízo nas suas atividades de vida diária, ou seja, o esquecimento começa a atrapalhar o seu dia a dia. Essa fase é a fase de demência, é a fase mais avançada da doença, né? A gente sabe que a doença de Alzheimer ela começa muito tempo antes de se instalar a demência. Então, o que eu sempre falo para os pacientes e para os familiares, principalmente na faixa etária dos idosos, começou a ter alguma queixa de dificuldade de memória recente, alguma queixa de dificuldade de orientação, não espere isso piorar. Não vá pensando que isso é da idade. Procure um médico para ser avaliado. Se a avaliação demonstrar que está dentro do normal, ótimo, ele vai ser acompanhado. Se demonstrar que ele já tem um prejuízo que precisa ser medicado, ele vai ser medicado. Mas uma coisa importante, a gente não pode mais colocar que é normal o idoso esquecer, né? E esperar que essa doença se alastre de uma forma que a pessoa perca a sua independência e sua autonomia. Tem que envelhecer de uma forma mais saudável possível, né, doutor? E muita gente não procura o médico até por vergonha. Isso acontece mesmo? Sim, as pessoas que têm dificuldade de memória, muitas vezes eles têm dificuldade de reconhecer que tem um prejuízo, né? Então, não é incomum a filha, o filho, o cônjuge marcar a consulta com o médico e levar o paciente para chegar lá no consultório e dizer, eu perguntar, por que você está aqui? Ele fala, porque meu filho me Às vezes o paciente até reluta um pouquinho de ir, fala que não é nada, né? Mas aí vai ficando cada vez mais constante, né, doutor? E aí a família acaba se preocupando de verdade. Exatamente. Então, eu acho que precisa ter vamos dizer assim, esse hábito. As pessoas fazem check-up para o coração, fazem check-up para ver se tem diabetes, check-up para ver se tem colesterol alto, também tem que fazer check-up para ver se a memória está bem, principalmente na faixa etária a partir dos 65 anos. Então, não espera a coisa piorar demais, né? Que Ao aí primeiro o diagnóstico sensação precoce, de que a memória né? está falhando. Isso. Doutor, o senhor falou do exame, como é que é esse exame para diagnosticar o Alzheimer? Tá. O diagnóstico de doença de Alzheimer hoje é um diagnóstico clínico, né? Você faz uma anamnese, que é fazer a história clínica, tirar os sintomas do paciente. Você faz testes cognitivos de memória, atenção, raciocínio. Se for compatível o quadro clínico, os sintomas e os testes cognitivos, você faz uma ressonância magnética, uma tomografia de crânio, apenas para excluir outras doenças, como, por exemplo, isquemias cerebrais, né? AVCs isquêmicos silenciosos. Então, se o quadro é compatível na sua avaliação clínica, nos testes cognitivos e a ressonância magnética não demonstrar outras doenças, você dá o diagnóstico de Alzheimer. Na maioria dos casos, isso é possível. Em uma pequena parcela dos pacientes, às vezes é difícil você fechar o diagnóstico com esses passos. Aí você vai ter que ir atrás de exames um pouco mais sofisticados, que nós chamamos de biomarcadores. Mas isso aí não é na maioria dos casos, né? É uma minoria. Se o paciente ou a família leva logo no início, o tratamento é melhor? Esse diagnóstico precoce? Assim, sem dúvida, o paciente vai ter uma qualidade de vida melhor. É importante salientar que, infelizmente, não tem um tratamento que modifique a doença, né? Não existe um tratamento que vai influenciar naquela proteína amiloide e a neurodegeneração. O tratamento não tem cura ainda, né, doutor? Infelizmente, exatamente, né? Exatamente. Ele não reverte. Então, assim, o tratamento a gente fala que é sintomático, ele vai melhorar os sintomas, né? Mas não há dúvida que o paciente tratado, ele vai ter um alívio desses sintomas por mais tempo do que o paciente não tratado, né? Então, isso é bem claro na ciência de que quando você começa a tratar mais precocemente, você vai dar uma qualidade de vida a esse paciente porque os sintomas vão ser atenuados por mais tempo.
Ô, doutor, a gente liga muito essa doença também ao estímulo do cérebro, né? É possível, existem exercícios, por exemplo, que a gente pode fazer, leitura, por exemplo, a gente até fala assim, faz um joguinho aí de palavras cruzadas, algo que a gente pode fazer, tipo uma ginástica do cérebro, até para movimentar que seja benéfico, até ou evitar essa doença, ou prorrogar o surgimento dela, né? Existe isso ou não tem nada a ver? Excelente pergunta. Enquanto não temos um tratamento que modifique a história natural da doença, a prevenção é a nossa melhor arma, né? Eu vou citar, existe um estudo na Finlândia, que foi feito por volta de 2015, que ele é um estudo bem emblemático do que você citou, que é a prevenção. Eles pegaram um grupo de 3.000 idosos, 1.500 idosos, né, metade, eles só fizeram orientar, façam uma alimentação adequada, façam mais leitura, façam exercício físico, só fizeram orientar. E as pessoas seguiram suas vidas sem que houvesse uma interferência. A outra metade, eles não apenas orientaram, eles matricularam essas pessoas eram, semanalmente faziam atividades físicas, semanalmente faziam atividades intelectuais, treinos de memória, a dieta era acompanhada com nutricionista, ou seja, foi feita uma intervenção. Mudou totalmente o estilo de vida daquele grupo. Exatamente. Então, anos depois, o grupo que foi feita a intervenção, dieta, atividade física e treino cognitivo, esse grupo teve menor incidência de demência. Esse estudo foi tão importante que a Alzheimer Association, que é a organização mundial que estuda Alzheimer, ela está financiando por diversos continentes a replicação desse estudo. Né? E o Hospital das Clínicas de São Paulo e o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte vão participar desse estudo. Né? Infelizmente, a pandemia atrasou o cronograma. A pandemia bagunçou tudo. Bagunçou tudo, exatamente. Mas em breve a gente vai iniciar a replicar esse estudo aqui no Brasil, né? Dada a importância de você focar na prevenção. Então, o que eu faço no consultório, quando vem o filho, doutor, estou preocupado, meu pai tem Alzheimer, o que eu faço para evitar? Mude seu estilo de vida. Tenha mais atividade intelectual, faça atividade física de forma regular, mude sua dieta com uma dieta com menos carboidrato, com menos gordura, com mais fibra, com mais proteína saudável. Então, assim, mudar o estilo de vida. E esse recado que o senhor está dando vale até para quem agora é jovem, né? Já pensar nisso, já começar a planejar o seu futuro, o seu envelhecimento, né, doutor? E caminhando pelo caminho, indo pelo caminho mais saudável mesmo, né? O senhor falou aí de uma dieta mais saudável, da atividade física, porque tem realmente interferência no nosso cérebro, né? Exatamente. A gente sabe que os mesmos fatores de risco para a doença cardíaca, pressão alta, diabetes, colesterol, eles influenciam também o paciente com doença de Alzheimer, né? Então, a gente sabe que esses fatores de risco, eles tornam o seu cérebro mais vulnerável à doença, né? Outros fatores que também são fatores que a gente fala modificáveis, ou seja, que permite diminuir a incidência de Alzheimer na população. Educação. Os países desenvolvidos, eles estão tendo um crescimento menor da incidência de Alzheimer. A doença de Alzheimer está virando uma epidemia muito mais nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil, que as taxas de analfabetismo, de baixa escolaridade maiores, né? São maiores. Mas qual a relação, doutor, da educação com a leitura, menos leitura, menos atividade com o cérebro, não sei, um trabalho mais manual, com menos raciocínio, não sei, seria isso? É porque existe um conceito que a gente chama de reserva cerebral e reserva cognitiva. É mais ou menos assim. O seu cérebro tem uma capacidade, certo? Essa capacidade, quanto maior, mais resistente ele é à doença. Ou seja, precisa de mais doença para você ter sintoma. Então, a pessoa que tem a maior escolaridade, estudou por mais tempo, ela vai ter uma capacidade cerebral que torna esse cérebro mais resistente à doença de Alzheimer. O paciente a pessoa analfabeta, com baixa escolaridade... É mais carente também, né?
Exatamente, porque quando você estuda o seu processo de aprendizado lá da pré-escola até o seu ensino superior, sua pós-graduação, você vai formando conexões cerebrais, você vai formando diversas redes neuronais que vão fortalecendo o seu cérebro, né? Então, a prevenção do Alzheimer começa lá na infância, na pré-escola. Assim, doutor, muitas pessoas que ainda não se atentaram a isso, chega na idade, né, na velhice, acha que tem que relaxar, se desligar de tudo, né? A gente fala, estou aposentado, não trabalho mais, apesar que não é a realidade dos aposentados brasileiros, mas acaba diminuindo um pouco o ritmo, né? Relaxando um pouquinho, não fazendo muitas coisas, aí entra em cena o sedentarismo, e é um risco muito grande também, né? Exatamente. Eu sempre falo que você pode até se aposentar da sua atividade profissional formal, mas você nunca deve parar de fazer algo, tentar sempre se inovar, né? Seja uma atividade física, seja aprender algo novo, né? Então, se você se aposentou da sua profissão, vai aprender algo, vai aprender, por exemplo, computação, vai aprender uma nova língua, vai fazer Música. uma atividade artística, aprender um instrumento musical, e assim vai. Mas tente sempre aprender algo novo, tente fazer algo diferente. Doutor, pessoas muito estressadas, que aí é o inverso, que usa demais o cérebro, né? Não descansa, não para um minuto, que trabalha demais, pode vir a ter o Alzheimer, apesar de estar no processo contrário de superestimulação do cérebro também? O estresse, ele sempre acompanha com alguma queixa de memória, né? Ah, estou muito estressado, estou mais É, esquecido. eu já passei por uma Mas situação parecida de ter estresse, assim, chegar no nível 5 do estresse, no nível mais alto, e ficar com essa fadiga mental mesmo, né? E ter um esquecimento, né? E isso, claro, muito menor do que o Alzheimer, né? Mas eu sentia realmente que eu estava cansada, né? A cabeça, a gente fala popularmente assim, a cabeça cansada. então, aí, sem dúvida, o estresse, a ansiedade, a depressão, eles também levam a você ter dificuldade de memória, mas aí é por mecanismos diferentes. Então, por exemplo, o estresse, em geral, o paciente ele perde a atenção, né? E aí, se você não está atento, você não lembra o que você tem que fazer. Então, por exemplo, o famoso onde deixei a chave. É porque você não prestou atenção onde deixou a chave. Faltou Então, foco e concentração. exatamente, exatamente. Mas, sem dúvida, o que você citou, doenças mentais, né, depressão, ansiedade, né, o estresse de forma geral, eles afetam sim a nossa cognição, né? Mas eles não necessariamente aumentam o risco da doença de Alzheimer, né? Isso é Entendi. diferente. O doutor, o senhor falou também no comecinho sobre a demência. Toda pessoa que tem Alzheimer vai ter a demência? Tá, então é importante diferenciar os conceitos. Demência é qualquer doença que leve a uma dificuldade cognitiva, memória, atenção, raciocínio e que prejudica a capacidade da pessoa em ser independente. Então, está esquecendo, não consegue mais fazer seus pagamentos, não consegue tomar seus remédios. Isso é demência. A principal causa de demência na população é a doença de Alzheimer, mas a doença de Alzheimer não é a única causa, certo? Então, existem outras demências, algumas como a demência vascular, existem demências da doença de Parkinson e assim por diante. Já a doença de Alzheimer, o inverso, né? A doença de Alzheimer, ela começa no estágio que a gente fala em comprometimento cognitivo leve e ele evolui para a demência. Que aí fica mais Então, agudo, exatamente, mais grave. mais A grave. pessoa perde completamente a sua autonomia. Ô, doutor, infelizmente nosso tempinho terminou. Eu queria agradecer a sua participação. Doutor, é muito importante, só para a gente encerrar, que a população se informe sobre essa doença, né? Porque a gente sabe que a cura não existe, mas o tratamento, ele é possível, né, doutor? Então, a informação é muito importante, né? É bom a gente deixar esse recado. Exatamente. Eu acho que assim, acho que os dois principais recados. Primeiro, esquecimento não necessariamente é normal do envelhecimento. Qualquer pessoa idosa que comece a ter dificuldade de memória tem que buscar o médico para fazer um diagnóstico precoce. E segundo, o melhor tratamento de doença de Alzheimer até hoje é a prevenção. É você mudar o seu estilo de vida. Atividade física, atividade intelectual e uma dieta saudável. Eu acho que esses são os dois principais pontos que eu gostaria de levantar.
Recado dado, muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Obrigado. doutor? E olha, eu vou te convidar para voltar aqui, viu? Obrigado, eu agradeço. E obrigada a você também que esteve com a gente até agora. Ó, faça igual o doutor falou, cuide-se, viu? Alimentação saudável, coloque seu cérebro aí para mexer, o corpo também, vai dar tudo certo. E até nosso próximo encontro. Fique bem. Tchau.